Mais uma vez, no nome de Jesus, nós estamos meditando na palavra por meio do Espírito. Jesus nos revelou coisas tremendas e muitos não prestam atenção nas advertências de Jesus. Por não prestarmos atenção nas advertências de Jesus, nós não entraremos no reino dos céus. Por quê? Ficamos distraídos com as coisas humanas e perderemos as coisas do Espírito. O reino do céu é questão de vida e de espírito. Há uma advertência de Jesus em Mateus 23, versículo 13. É possível um homem impedir o outro homem de entrar no reino do céu? É possível os homens impedirem eles não entrarem e impedirem os outros de entrarem? Isto está acontecendo diante de nossos olhos. Nós estamos percebendo isto em nossos dias. Os crentes nem sabem o que é o reino do céu. Não experimentam o governo do Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Nada mais poderá guiá-lo se o Espírito Santo o guia, pois conhece e ouve a sua voz. Jesus disse isso em João 10, a respeito do verdadeiro pastor. Ele diz em João 10 que as suas ovelhas ouvem a sua voz, e de maneira nenhuma seguirão a voz do estranho. O estranho é o homem. Leiam João 10 e vocês perceberão quem é o estranho, quem é o mercenário. É o homem que é o mercenário em João 10. E é o homem que mata, rouba e destrói. Muitos interpretam como sendo o diabo, mas leiam o contexto. Em João 10, quem não entra pela porta são ladrões e salteadores. Ele está falando justamente deste versículo, dos escribas e fariseus. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Vou ler de novo. Vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Você já percebeu que o homem gosta de ter autoridade sobre outro homem? E usam versículos das Escrituras para justificar a sua autoridade. Quem tem autoridade na igreja é aquele que tem a vida divina, e na vida divina é maduro, e é chamado nas Escrituras de ancião. É aquele que é maduro na vida divina. Não é nenhum título, nenhum nome, nenhuma profissão, nenhum cargo que dá autoridade a um homem na igreja. O que o escriba e fariseu faz? Fecha o reino do céu. Mas o que o escriba e fariseu faz para fechar o reino? Ele vai induzir você a praticar coisas carnais, humanas. E fazem da reunião da igreja uma reunião humana, natural. Já observaram? Há corais maravilhosos louvando o nome de Jesus junto com os ídolos. Os maiores corais e os mais belos corais de louvores são idólatras, junto aos ídolos. Percebam isto. Um homem é capaz de louvar de maneira maravilhosa sem o Espírito Santo. Praticar a igreja sem o Espírito Santo e sem a nova vida vai fazer você viver a vida inteira fora do reino do céu. Estão fechando o reino do céu toda vez que praticam a igreja segundo a carne, que ensinam as coisas religiosas a crianças que ainda não cresceram e não têm idade suficiente para compreender coisas espirituais. Precisa nascer de novo.
Para entrar no reino precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? É crer na morte, morrer com Cristo, e ressuscitar com Cristo. Somente ressuscitando com Cristo que você tenha uma vida nova. E a igreja deve ser praticada na vida nova. Por que há igrejas que se enchem rapidamente? E fazem um movimento e de repente tem milhares e milhares nesta igreja. Por quê? É porque a fazem segundo a carne. E muitos estão procurando bênçãos humanas e naturais. Não tem vida sobrenatural. Não tem vida espiritual. O Espírito Santo não os guia, mas são guiados pela carne. Lembram de Isaías? O caminho mau é seguir os pensamentos do coração. Portanto, medite nisto. Jesus disse que escribas. Quem são escribas? São teólogos, são estudantes da Bíblia, são os que examinam as Escrituras, que têm sabedoria segundo a letra. Podem saber toda a Escritura de cor. Podem saber todos os versículos. Podem entender grego. Podem entender hebraico. Mas nunca foram ensinados pelo Espírito Santo. Jesus disse no Evangelho de João: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Jesus disse: só um é o seu mestre. Eu sou o seu mestre. Só ele é o mestre. Portanto, com quem você está aprendendo o que você faz? Podemos chegar em reuniões de igreja em que é praticado algo que ele viu fazer com os olhos da carne. Nunca foi ensinado pelo Espírito Santo, que não se vê. Nunca aprendeu sobre coisas espirituais que não se vê. E trata a igreja de maneira carnal e natural, segundo o que se vê com os olhos da carne. Portanto, há uma classe de pessoas hoje que está impedindo as pessoas de entrarem no reino do céu, de saber o que é o Espírito Santo, de saber o que é uma vida santa, de saber o que é a realidade deste reino, do poder de Deus, da santidade de Deus, da alegria completa. Vivem aprisionados em ensinamentos da carne. Na realidade, a obra da carne, chamada feitiçaria, significa enganar as pessoas. E muitos ficam inchados na sua carnal compreensão porque ouviram um homem dizer: você é uma bênção. Então o homem diz que você é uma bênção e você acredita que você é uma bênção. Mas o que Deus disse de você? O que o Espírito Santo disse para você o que você é? Qual é o seu grau de relacionamento com o Espírito? Você fala com o Espírito te ouve, te guia e te revela? Leia o livro de Atos. Pedro não queria pregar, era resistente em pregar aos gentios. O que o Espírito Santo fez? Deu a ele uma visão. Aquela visão do lençol cheio de animais imundos. Você se lembra? Pedro teve a visão e ele foi liberto do seu pensamento e da sua resistência de pregar aos gentios. Sem o Espírito Santo, o reino do céu está fechado. A chave do reino é a morte e ressurreição de Cristo, é a obra de Cristo. Ele disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Ele tem, portanto, é ele que tem. Ninguém pode abrir a igreja. A igreja foi aberta no livro de Atos e vai se fechar no dia que for arrebatada pelo Espírito Santo. É como a arca. Vocês se lembram da arca? A arca foi fechada por fora por Deus. Noé não teve autoridade para fechar a arca. Isto é, o homem não tem autoridade em si mesmo para fazer nada do céu. O céu precisa vir e precisa fazer. Se o céu não operar, não há nada de espiritual. Há carnal, humano, enganoso. Por isso, leia os evangelhos. Ouça o que os apóstolos ensinaram. Vigia o que os homens estão fazendo. Negociantes
com o nome de Jesus. Leia uma palavra e põe a igreja para fazer outra, para praticar outra. Portanto, o reino dos céus está fechado para estes que seguem homens. Paulo disse aos Gálatas: se eu fosse servir ao homem, jamais eu seria servo de Cristo. Se o Espírito Santo não operar, se não houver poder de Deus na igreja, muitos permanecerão endemoniados. Muitos permanecerão nas trevas. Muitos permanecerão fora do reino do céu, porque lhes foi fechado por homens religiosos, negociantes com a palavra de Deus, arrecadando quantias para fazer uma obra que é espiritual e que não gasta nem um tostão da parte do homem, porque a obra de Deus é pela fé. Portanto, eu vou repetir o versículo, porque os escribas e fariseus de nossos dias estão fazendo a mesma coisa. Estão impedindo aqueles que querem a verdade, aqueles que creem, de entrar no reino do céu. Eles não entram, impedem vocês de entrarem. Por isto, vigiem, orem, busque a revelação de Deus, busque compreender a linguagem do Espírito. Deus te esclarecerá, é como está escrito em Efésios. Levanta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Está falando com a igreja. Acorda. Cristo vai te esclarecer. Ele é a luz do mundo. Ele veio, ele é verdadeiro, e ele nos deu o Espírito. Lembre-se, o reino foi aberto, a igreja foi aberta em Atos. Você precisa de entrar nela por meio da morte e ressurreição de Cristo, por meio da fé. Leia Romanos 6. Nós somos batizados na morte e ressurreição de Cristo. Somos feitos participantes deste efeito poderoso e eterno, que destruiu o diabo com todos os seus raciocínios, seus argumentos. São raciocínios e argumentos de escribas e fariseus falando segundo a carne, e os crentes ouvindo e ficando e perdendo o reino do céu. Que a graça de Deus seja com todos vocês que estão em Cristo Jesus, que esperam no Senhor e que não estão ouvindo doutrinas de homens, que não estão enganados pelos pensamentos do coração, mas que estão ligados no céu, aqui na terra, pois o reino veio. Jesus prometeu, o reino é chegado. Entre no reino do céu pela fé em Jesus Cristo. Tenha coragem, pois ele venceu e nele nós somos mais do que vencedores. Amém.